E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre industrialização brasileira. Então, na aula passada, nós estudamos a indústria, como se deu a industrialização no governo de Getúlio Vargas. Depois estudamos a indústria no período JK, Juscelino Kubitschek. Eu vou deixar o link dessas duas aulas aqui na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos estudar como se deu aí o desenvolvimento industrial durante os governos militares a partir de 1964. Então, assim, durante o período JK, se deu a construção do Parque Industrial Brasileiro. Então, o JK investiu bastante no setor industrial. Porém, ele deixou um saldo muito grande também de dívidas externas, porque a maior parte das construções, dos investimentos foram feitos com dinheiro emprestado dos organismos internacionais. Deixou também um saldo de inflação, de desigualdade social, desigualdades regionais, um crescimento urbano, um crescimento das cidades de forma muito desorganizada, desordenada, e entre outros resultados aí dessa industrialização. E tudo isso termina numa crise política que leva à intervenção militar de 1964, que é o que a gente vai estudar agora, direcionando para o setor industrial, tá bom? Então, a partir de 64, os militares assumem poder e inaugura-se aí mais uma fase de industrialização do Brasil. Eles dão continuidade ao plano de metas iniciado por JK, que a gente viu na aula passada, e surge aí uma nova fase muito forte mesmo de industrialização do Brasil, apoiada pelo Estado, com o apoio do Estado, porém apoiada no modelo da transnacionalização. Como é isso? Eu vou explicar direitinho. Olha só, o governo, o Estado, passou a investir, continuou investindo nos setores de base, energia, infraestrutura, essa questão de estradas, portos, aeroportos. E as empresas estrangeiras, as transnacionais, continuaram vindo para o Brasil e investindo aqui em vários setores da economia. E elas vinham em busca de lucro. Como elas conseguiam lucro aqui? Através da exploração da mão de obra, através da exploração dos recursos naturais, também vendendo para o povo brasileiro, o mercado consumidor, se aproveitando também, usufruindo também dos baixos impostos oferecidos pelo governo, das vantagens fiscais e assim por diante. Eu vou dar alguns exemplos de investimentos do Estado nesse período para incentivar a industrialização. Olha só, alguns projetos industriais grandes aí que foram estabelecidos nesse período do governo dos militares. A Ponte Rio-Niterói foi construída nesse período. A hidrelétrica de Itaipu. A Estrada Transamazônica, que é a BR-230. A Zona Franca de Manaus. Teve também a construção das usinas nucleares de Angra dos Reis, modernização de portos, de aeroportos, enfim. Houve um crescimento tão grande da economia, do PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, que esses anos ficaram conhecidos aí como os anos do milagre econômico brasileiro. E aí, gente, onde que a maior parte desses investimentos vão se concentrar? O que vocês acham? Em qual dessas três regiões aqui, complexos regionais? Com certeza, a maior parte
desses investimentos vão se concentrar na região Centro-Sul, né? Que principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e esses estados aqui da região sul do Brasil. Porém, e um porém aí bem grande, nesse período aí, atenção, o governo vai incentivar também a industrialização da região Nordeste e da região Norte, a região da Amazônia. Ele queria levar as empresas para outros espaços também, né? Era um interesse das empresas também se expandirem para buscarem lucros em outras regiões também. E aí, a SUDENE, que é um órgão de desenvolvimento regional, né? Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que sempre foi criado lá em JK, no governo JK. A SUDENE começa a trabalhar aí para o desenvolvimento industrial da região Nordeste. E a SUDAM, que é outro órgão de desenvolvimento regional que foi criado, começa aí a trabalhar para o desenvolvimento industrial da região Norte, da região da Amazônia. A criação do Polo Industrial de Manaus, por exemplo, foi um marco, né, desse período aí do governo dos militares, certo? Então, vamos de resultados? Quais foram os resultados dessa política de industrialização? Olha, primeiro resultado, houve um aumento do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro, um crescimento econômico muito grande. Essa linha verde está mostrando, olha, que de 64 até mais ou menos 73, houve um crescimento muito grande do Produto Interno Bruto brasileiro. Um segundo resultado aqui também é que também houve um aumento das dívidas externas. Olha só, esses gráficos cinza estão mostrando como a dívida externa brasileira cresceu nesse período. Porque, gente, grande parte do que estava sendo investido era com o dinheiro emprestado do FMI, do Banco Mundial. E um dia a conta chega, né? Então, assim, ela chega para todos. Todos que vão pagar através dos impostos, né? Do sacrifício, da falta de investimento em educação e saúde, porque a maior parte do dinheiro vai ser destinado aí depois para pagar essas dívidas. Mas, enfim, aumento das dívidas externas. Que mais? Nós temos também como resultado a industrialização da região Nordeste e da região Norte e da Amazônia. Não todo o Nordeste, né? Principalmente essa região do litoral do Nordeste, tá? Então, olha só, a maior parte das indústrias vai continuar no Centro-Sul, tá? Porém, nós temos também a industrialização, a indústria chegando no Norte e no Nordeste. Mesmo assim, as desigualdades regionais continuam. Por que continuam? Porque a maior parte das empresas que chegaram aqui no Nordeste e também no Norte, a sede delas estava no Centro-Sul, principalmente aqui em São Paulo. Então, o lucro que elas obtinham aqui, boa parte desse lucro, né, que elas obtinham como esse lucro? Pagando baixos salários aos trabalhadores, explorando os recursos naturais e etc. Então, a maior parte desse lucro era transferida para o Centro-Sul, onde estavam os centros de decisão dessas empresas. E do Centro-Sul era transferida para onde? Para os países de origem dessas empresas. Empresas da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, tá? Então, assim, as desigualdades regionais, sociais, elas continuam. Outro resultado é o êxodo rural
intenso. Muita gente, tanto do Nordeste, do Norte, do Centro-Sul, saindo da zona rural, do campo, e indo morar na cidade em busca de emprego nessas indústrias, nessas fábricas, né, nessas empresas que chegavam. E elas saíam do campo também devido à concentração de terras, à modernização da agricultura, né, a máquina tomando lugar do trabalhador no campo. Então elas migravam. E isso resulta em quê? Em um crescimento urbano desordenado, crescimento das cidades de forma desorganizada. Um exemplo aqui, olha, pós-década de 90, por exemplo, Fortaleza já contava com mais de 600 favelas. Salvador também, Recife, todos esses polos de industrialização da Sudene se transformaram em áreas aí onde o cinturão de pobreza era extremo, né? Como resultado aí dessa política de industrialização. E aí, gente, tudo isso vai terminar também numa crise política, né? Num período de decadência, porque esse modelo de industrialização aí, ele faliu. Faliu porque acabou o dinheiro era emprestado, e aí, devido a problemas internacionais, esse dinheiro deixou de chegar ao Brasil. Esse modelo faliu também por causa do atraso tecnológico. Outros países aí investem em tecnologia moderna e o Brasil estava ficando para trás porque não investiu em educação, em pesquisa, em tecnologia. Era dependente dos outros, né, da tecnologia dos outros. Tanto que as características da industrialização brasileira é o quê? Ela foi dependente, porque dependeu de dinheiro, de tecnologia de outros países. Ela foi substitutiva de importações, porque começou a fabricar aqui o que antes importava de fora, porém dependente de máquinas também, de dinheiro emprestado, como eu falei, né? E ela se caracteriza aí por deixar essas marcas de desigualdade, né, de contradição no espaço geográfico brasileiro, que ela foi apoiada também no modelo de transnacionalização, ou seja, dependente das empresas transnacionais que vieram aí de outros países instalar suas filiais aqui no Brasil, certo? Então esse modelo faliu. E aí a década de 80, ela foi considerada uma década perdida, porque veio a inflação, desemprego, atraso tecnológico, desigualdades e uma série de problemas aí, tá? Então, o que acontece? O Estado deixa de atuar aí como incentivador da industrialização do Brasil, como era antes, e a partir da década de 90, inaugura-se uma nova fase, a fase da abertura comercial. É como se, abre-se as portas do Brasil, as portas econômicas, para a entrada de produtos estrangeiros. Então, entram produtos da China, principalmente da China, e de outros países que começam a concorrer com a produção industrial brasileira. Na verdade, começa a ocorrer um processo de desindustrialização, que é o Estado, ele sai um pouco de cena e deixa esses outros produtos aí, fabricados em outros países, entrarem no Brasil e concorrerem, né? E aí há uma série de privatizações, que é a venda de empresas brasileiras para a iniciativa particular, para a iniciativa privada. E aí, depois, né, pós-década de 2000, a indústria brasileira ela passa por um processo de modernização, não muito com o apoio do Estado, mas mais com uma iniciativa aí privada, né? Tanto de empresários de outros países, como também empresários brasileiros. E essa indústria
passa por esse processo de modernização, o que tem gerado um desemprego estrutural muito grande, a máquina tomando o lugar do trabalhador nas fábricas, né? E esse trabalhador aí migrando para outros setores, setor de serviço, setor informal também, e assim por diante, tá bom? Então, por hoje é só, nós temos aqui uma atividade, a gente possa praticar, aprender mais sobre esse conteúdo que é tão importante para a gente compreender a história do nosso Brasil, tá bom? Um abraço e bons estudos!